Amém, igreja. Vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã. Convido a todos para que abram comigo as Escrituras Sagradas, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 20 a 35. Provérbios 6, 20 a 35. Estamos estudando o livro de Provérbios nos cultos da manhã, caso você esteja nos visitando nessa manhã. Estamos fazendo uma sequência de exposições desde o primeiro capítulo. São vários temas diferentes que o livro de Provérbios trabalha. Do capítulo 1 até o capítulo 10, até o capítulo 9, nós temos esses temas de forma muito linear, bastante consistente. E a partir do capítulo 10 até o 31, nós faremos algo um pouco diferente do que fazemos normalmente. Faremos algumas exposições temáticas, porque os versículos estão mais espaçados, a ordem é diferente. Mas esta é a segunda vez que trataremos deste tema do adultério. É como se o livro de Provérbios, dentro das suas várias séries de sermões, ele tivesse séries sobre temas específicos. Nós já vimos, por exemplo, um sermão introdutório sobre este tema, e agora estamos vendo uma espécie de segunda parte, que continua avançando e trabalhando este tema que é tão importante dentro deste livro das Escrituras, e não é à toa. Tinha valor para aqueles dias, mas tem valor para nós hoje também. O Senhor Deus, com toda a sabedoria, sabia disso. Vamos estudar a partir do versículo 20, a palavra do Senhor que diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão, pois quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos diante deste texto que traz uma profunda e firme confrontação aos nossos corações e ao sistema de valores do mundo corrente, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, mas sobretudo nos dê firmeza de caráter para olharmos para a Tua vontade, não fazermos pouco caso dela e seguirmos os caminhos de vida que o Senhor nesta manhã está selando para nós, para que experimentemos a superior, boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, sem dúvida, um dos mais impressionantes avanços tecnológicos dos nossos dias, do mundo moderno, está na capacidade de fazer previsão do tempo. Você assiste previsão do tempo no jornal? Sabe aquele quadro? Você presta atenção quando ele chega lá, vemos aqui na região central do país, você presta atenção no que está acontecendo ali? Essa ciência da meteorologia tenta entender o funcionamento da nossa atmosfera e dos fenômenos climáticos, não só aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo, e como todos eles estão conectados. Eu posso dizer com orgulho que eu tenho uma espécie de irmão meteorologista. Se você já conheceu o meu irmão um pouquinho, você sabe que ele tem esse dom do espírito de analisar dados, enfim, temperatura diária, umidade, pressão, ventos. Eu não sei como é que ele faz para cruzar esses dados e fazer a previsão do tempo. Dia que vai chover, dia que vai fazer sol, dia que vai nevar em Brasília, se é que vai nevar algum dia. Mas eu posso dizer com orgulho, você sabe aquele tornado que aconteceu em Brasília em outubro de 2018? Você lembra? Lá no aeroporto de Brasília? Sabe quem fez uma previsão precisa daquele tornado?
Pois é, o jornal, não foi meu irmão. Não estou brincando, foi o Lucas. Foi o Lucas. O Lucas, naquele dia ele cantou a pedra, jogou lá no nosso grupo de WhatsApp da família. Eu fiquei, cara, ele é muito bom, o cabra é bom mesmo. Ele sabe desse negócio. Meus irmãos, previsão do tempo aparentemente não tem assim muita importância prática para o nosso dia a dia, mas é útil para você programar suas atividades externas, suas viagens, o trânsito, como é que você vai para a rua. Na agricultura, ela ajuda o fazendeiro, o agricultor, com o tempo de colheita, com o tempo de semeadura, prevenir contra geadas, granizo, secas. Mas uma das funções principais da previsão do tempo é na hora de antecipar tragédias. Eu morei num país onde algumas tragédias climáticas, a gente vê aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, furacões, tornados, enchentes, os serviços meteorológicos são essenciais para a população evitar acidentes e especialmente evitar fatalidades. Para que eu estou falando de previsão do tempo, meus irmãos? Porque a Bíblia, e esse texto que nós lemos hoje é um texto de previsão do tempo. A Bíblia é um livro que antecipa, não somente remedia problemas, mas ela prevê o tempo das nossas vidas. Tanto o tempo bom de Deus para nós, mas também ruínas prenunciadas. Tragédias que certamente vão acontecer quando o homem não atenta para os seus caminhos. Isso começa lá no início, meus irmãos, quando Deus colocou Adão e Eva naquele jardim do Éden. Logo no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, ele disse, olha, vocês podem aproveitar esse jardim, podem comer de tudo, podem fazer de tudo, mas existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam do fruto dela, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. E não é que Deus estava certo? Não foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles se rebelaram contra Deus, deram ouvido à voz da serpente, eles caíram num estado de morte que atingiu todas as áreas da sua vida. E ao longo da história do povo de Israel, meus irmãos, nós vemos esse padrão acontecendo vez após vez. Deus alerta o seu povo, o que vai acontecer no caso de eles se rebelarem, se eles se envolverem com os povos pagãos, se eles seguirem após os deuses deles, eles certamente colheriam as consequências dos seus pecados. E meus irmãos, no tema que nós estamos trabalhando hoje de manhã, não é diferente. Talvez um dos temas mais importantes e firmes das Escrituras Sagradas, a ruína certa que o adultério, ou pelo menos esse espírito de adultério que nós vemos nesses dias, esse espírito colhe para nós terríveis resultados. E todos os sinais estão sendo dados. Meus irmãos, esse texto é para proteger a gente. O tempo vai ficar ruim na vida daquele que não ouve a voz do Espírito Santo nessa manhã, não ouve a voz do Espírito Santo na sua palavra. E a Bíblia quer que a gente seja inteligente, que a gente seja safo, que a gente não entre nesse papinho de serpente nesse mundo. E por isso esse texto nos prepara para isso, nos dá garantias, nos ensina a abrir o olho, a regalar bastante e não sermos bobos espiritualmente. A gente vê aqui alguns elementos que eu quero só antecipar para os irmãos. Primeiro, a segurança da sabedoria dos pais. Primeira coisa que a gente vai ver. Em segundo lugar, como é que funciona o ardil da sedução. E em terceiro lugar, o meu terceiro ponto, são 5 motivos para se não brincar com fogo, tá bom? O texto deixa bem claro, 5 motivos para você não brincar com fogo, porque quem brinca com fogo vai se queimar, tá bom? Então, em primeiro lugar, olha, veja comigo essa segurança do conselho dos pais. No versículo 20 ele diz, filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Vocês percebem que essa fórmula, ela se repete quase todos os capítulos, desde o primeiro capítulo de Provérbios, quase todos eles apresentam essa fórmula. Filho, considera o que os seus pais têm para dizer. Para falar a verdade, essa fórmula aqui tem uma diferença das outras. Nas outras, geralmente, a ênfase recai sobre o conselho do pai, certo? Fala muito sobre o pai, mas aqui ele está falando da instrução do pai e da instrução da mãe. Interessante isso, né, meus irmãos? A mãe do jovem aqui, veja, não é que ela não aparecia antes, mas é porque aqui ela é enfatizada, porque ela realmente representa o respeito pelas instituições da família, do casamento e da mulher, meus irmãos. Veja, não caia na armadilha de achar que o livro de Provérbios só fala coisas ruins sobre mulheres adúlteras. Não. O livro de Provérbios também exalta a mulher que é virtuosa, a mulher que ensina o próprio filho homem, como é o caso aqui, essa mãe
que está muito ciente do que ela tem que falar para o filho homem, porque ela vai ensinar o caminho das mulheres perversas, mas também como esse filho homem exalta a glória de Deus quando ele preserva a glória das mulheres. Meus irmãos, nós precisamos de mulheres assim, viu, mulheres? Nós precisamos desesperadamente de mulheres assim. O mundo nosso hoje, me permita dizer isso com todas as letras, tá? O mundo hoje só vai começar a mudar, a luz da igreja vai brilhar mais forte quando as mulheres forem corajosas de dizer aquilo que a Bíblia espera da mulher. Serem a mulher da palavra de Deus. Não ficar só admirando a mulher de Provérbios 31. Oh, que mulher bonita. Seja essa mulher. Peça ao Senhor para que te dê toda a virtude. E isso é um chamado para que ambos os pais, a mulher e o homem, criem os seus filhos na disciplina do Senhor. Lembra quando Paulo falou isso lá em Provérbios 6:4? Ele fala: pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É necessário o homem e é necessário a mulher redimida para fazer isso. E meus irmãos, para o filho só tem benefício. Olha o versículo 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Lembra o Salmo 119, versículo 105, você lembra? Quando a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, o filho que ouve os pais, em vez de colher um mundo de trevas, colhe um caminho bem iluminado. Sabe quando você está entrando assim no cinema e você não sabe onde está a sua cadeira, mas aquelas luzinhas te ajudam a achar a sua cadeira? Meus irmãos, é isso que a instrução do pai faz. Ajuda o filho a se localizar. E por isso que os filhos, veja, lá em Provérbios 6 não fala só sobre como o pai deve guiar o filho, mas como o filho deve receber o mandamento. Provérbios 6, 1-3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí Paulo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, assim como nós precisamos desesperadamente de mãe e pai que instruem, precisamos de filhos que ouvem. Filhos que são capazes... Veja, meus irmãos, eu sei que à medida que as crianças vão crescendo, elas vão ganhando um grau de dependência, não é verdade? Isso em alguma medida é até bom. É importante que elas aprendam a pensar por si mesmas, elas aprendam a tomar boas decisões, mas alguma coisa acontece ali naquela fase da adolescência, que o filho simplesmente, de uma hora para outra, ele faz ouvido surdo. Sabe como é que é ouvido surdo? Fala assim: quer saber? Eu já sei de tudo que eu preciso saber. E nós temos colhido hoje, nesse nosso mundão aí fora, uma geração de jovens adultos, de adolescentes, que acham que qualquer conselho que venha dos seus pais é idiotice, é besteira. Como: vocês são velhos, vocês não entendem. O mundo mudou, papai. O mundo mudou, mamãe. As coisas não são mais assim. Não, meus irmãos, o mundo não mudou. Pecado ainda é pecado, diabo ainda é diabo, sabia? E filhos precisam ouvir os seus pais. Meus irmãos, nossos pais já fizeram tanta besteira quanto a gente. Não é verdade, pais? Não estou falando a verdade? Quando você, filho, você fica meio chateado porque o seu pai estabelece uma idade para você começar a namorar. Ai, que droga! Meu pai não me entende. Não, ele te entende sim. Ele te entende. Muitos dos excelentes conselhos que ele sabe hoje, que ele entende na palavra, é porque ele não os praticou quando ele estava na idade dele. E por aí vai. Muitas vezes os pais até acertaram, fizeram bem e colheram, mas meus irmãos, muitos deles já amargaram também. Péssimas decisões de vida. Filhos, ouçam os seus pais. Ouçam os seus pais. Os anos de experiência que Deus deu a eles, também lhes deu sabedoria. E hoje eles olham para a experiência deles, olham para a palavra e conseguem entender: a palavra não falha. A palavra não falha. Filhos, não sejamos surdos. Isso que eu espero para minha filha. De vez em quando ela faz ouvido de surda. Ela tem 2 anos e 6 meses. Eu falo: filha, não seja surda. Ouça o papai. Entenda o que o papai está dizendo. Por quê, meus irmãos? Porque agora, em segundo lugar, o ardil da sedução, esse é o nosso segundo ponto, ele é real e ele é uma armadilha. Olha o versículo 24. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas.
Meus irmãos, o texto de Provérbios volta a falar dessa personagem específica aqui. A gente não sabe muito bem por que Salomão e outros sábios decidiram falar tanto dela, mas aparentemente esse era um perigo bem presente na vida do povo de Israel. Haviam mulheres cujo caráter, o texto diz, eram vis. Elas eram más, intencionalmente maliciosas. E veja, meus irmãos, aqui o texto não está falando de uma mulher de vida livre e fácil, como talvez a gente poderia pensar, uma prostituta, uma mulher de programa, uma concubina. Não! Ele está falando de mulheres casadas. Veja que ele descreve aqui a mulher alheia, a mulher que pertence a um outro, a mulher que está em aliança com outra pessoa, mas saindo da aliança dela. E essa mulher age aqui, como nós falamos num outro texto, como uma viúva negra, né? Ela é uma predadora sagaz, aquela planta carnívora que externamente parece muito bonita, muito vistosa, e a abelhinha pousa na superfície dela, achando que vai apenas colher o pólen ou alguma coisa assim, e de repente, uma boca vem e a abocanha para a morte. Meus irmãos, veja, o livro de Provérbios deixa bem claro que não existem apenas mulheres assim, existem homens assim também, que agem com o intento de provocar morte, com seu jeito sedutor, com esse flerte perigoso. Veja que o texto deixa de forma muito clara aqui, de forma muito visível, que existe umas olhadelas, né? Umas dicas que essa mulher dá. Eu nunca consigo ler esse texto sem pensar, por exemplo, na cena de algum filme, alguma novela, aquela mulher que fica no bar, ou aquele homem que fica no bar ali à noite, sem objetivo nenhum, só esperando para dar um golpe em alguém, alguma coisa assim. Meus irmãos, nós precisamos evitar isso a qualquer custo. Veja que a Bíblia não brinca, ela fala, corre, não cobices no teu coração. Olha que interessante aqui, presta atenção nesse detalhe. O adultério, lá na lei do Senhor, ele é a quebra do 7º mandamento. Lembra? Não adulterarás. Esse é o 7º mandamento que Moisés entregou aos israelitas. Mas curiosamente aqui, esse mandamento leva à quebra de outros mandamentos. Não cobiçarás. Está vendo que quando você entra em adultério, você acaba quebrando o 7º e o 10º. E a gente vai ver que vão quebrar outros aqui também. Mas o Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso no Sermão do Monte. Em Mateus 5, 28, ele disse, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Isso é cobiça e adultério. Meus irmãos, o sinal de alerta está ligado aqui. Cristo faz esse sinal piscar para a gente hoje, fala assim, olha, quando a luxúria começa no seu coração, quando você começa a olhar para uma amiga ou para uma irmã com olhos diferentes, sinal vermelho, pé, pé, pé. Eu lembro lá nos Estados Unidos, quando eu morava no Mississippi, né, gente? Mississippi é assim, um pouco de corredor de tornado. E aí quando alguém avistava no céu a formação de uma supercélula, uma nuvem, em formato de funil ou alguma coisa assim, eles imediatamente ligavam o sinal de alerta na cidade. E o sinal é alto, meus irmãos, é ensurdecedor. Você ouve em qualquer lugar, pé, pé, pé. Veja, não tem nem tornado tocando no chão, mas o sinal é corre, corre. Meus irmãos, quando a luxúria alcança o nosso coração, em alguma medida pode ser já tarde demais. Nós precisamos correr, não brinque em serviço. Deus quer ajudar você a domar os seus desejos. Ele quer ensinar você a colocar rédeas no seu coração, para você não deixar o seu coração como um cavalo selvagem, andando na mata. Não, meus irmãos. Santificação é um chamado concreto à disciplina. Vou repetir para a gente, tá? Santificação é um chamado concreto à disciplina. São decisões e sensibilidades muito claras com relação aos perigos que estão adiante de nós. E aqui agora o meu terceiro, último ponto, que são 5 motivos para você não ficar brincando com essas coisas. Veja que agora ele vai deixar bem claro quais são os motivos para isso. O texto é extremamente prático, tá? Eu quero aplicar isso de forma muito prática para os irmãos e para mim mesmo nessa manhã. O primeiro motivo que ele vai falar no versículo 26 é que o custo disso é um custo de prostituição. Olha o versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa.
É uma analogia aqui muito interessante, meus irmãos. Ele está comparando aquela pessoa que busca ter um caso, um flerte, com aquele que vai a uma prostituta. É interessante, né? Alguém poderia ler esse tipo de coisa e ficar extremamente ofendido, especialmente se alguém tem uma visão mais romântica do adultério. Não é o que o mundo tem hoje? As novelas, elas não mostram exatamente isso. Existe uma visão romântica e quase justificada do adultério. Eu vou entrar nisso um pouquinho aqui abaixo. Mas o texto está falando, não, o nome disso é prostituição. E ele fala que é uma prostituição pior do que a prostituição que a gente conhece. Porque ele diz, olha, numa prostituta normal aí fora, você no máximo vai pagar um pedaço de pão. Era o custo dentro dessas relações sociais aqui. Mas a adúltera, ela tem um preço maior. Interessante, né? Ela anda à caça de vida preciosa. Meus irmãos, não é exatamente esse padrão que nós conhecemos? Aquele que se envolve com uma adúltera, ou aquela mulher que se envolve com um adúltero, o preço, o custo é muito maior, porque as implicações para a sua vida são muito maiores. Não são só você pagar uma noite, mas toda a sua finança fica comprometida agora por causa de chantagens, por causa de relacionamentos tortos, por causa da ocultação do cadáver. Não é o que acontece, muita gente? Porque tem que ocultar o crime cometido. Meus irmãos, tudo isso está sendo aludido aqui. Não se engane. Para Deus, em toda a sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento, quem comete um adultério, quem se envolve com isso é um prostituto. A palavra do Senhor é bem clara, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 a 5. Que cada um de vós deve saber possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Está vendo? Os gentios que não pertencem a Deus, eles são consumidos por uma lascívia, por um impulso, como se fosse algo incontrolável, eu tenho que dar vazão a isso. Mas o crente não deveria ser assim. O crente deve possuir o seu corpo em santificação e em honra. Ele não pode se prostituir com outras ofertas aí fora. Ele pertence ao Senhor e isso é muito sério. O segundo motivo que ele diz aqui é porque o dano é certo, meus irmãos. Se uma pessoa ainda não entendeu isso, ele vai mostrar isso de forma clara. Veja o versículo 27. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Veja, meus irmãos, é o famoso ditado aqui, que nós já conhecemos, aparecendo no livro de Provérbios. Quem brinca com fogo vai se queimar. Várias vezes na vida a gente brinca com coisas que a gente acha que não vai dar problema, não é verdade? Eu não quero confessar os meus pecados todos à igreja nessa manhã. Mas eu lembro de duas circunstâncias específicas na minha vida. Uma vez foi quando os meus pais estavam fora de casa. Papai e mamãe, vai aqui a revelação de pecado, vocês não sabiam. Tá? Eu peguei um desodorante aerosol. E eu tinha visto num jogo de videogame um cara brincando de lança-chama. E eu falei, eu vou fazer isso. Vou brincar de lança-chama. E eu peguei aquele desodorante aerosol, um fósforo, e fiz. Meus irmãos, no que eu fiz a primeira, as chamas rasparam meu dedo. E meu pai e minha mãe não vão lembrar, mas eu passei uma semana inteira escondendo a minha mão. Hipersensível. Eu perdi todas as digitais por causa daquilo. Fiquei com tudo isso aqui sensibilizado. Não conseguia pegar nada com a minha mão esquerda. Outra vez foi quando os meus amigos da escola tiveram a sensacional ideia de nós comprarmos bombinha, rojão, no armarinho e estourar todos os canos da escola em que a gente estudava. As consequências foram grandes. Para mim, elas acabaram não tocando tanto. Mas amigo meu foi suspenso, amigo meu fez besteira da qual até hoje eu tenho certeza de que eles se lembram. Meus irmãos, quem brinca... O que ele está falando é, você vai botar fogo no seu colo, sem queimar as suas calças. Você acha que é possível, olha só, você acha que é possível você andar sobre as brasas sem queimar o seu pé? Você não é Houdini não, meu irmão. Você não é David Blaine, qualquer outro desses mágicos que você imaginar aí, que dá conta de fazer isso e não tem nenhum problema. Quem brinca com fogo, e no caso aqui ele faz uma brincadeira no hebraico, porque a palavra fogo e a palavra mulher, elas são muito parecidas. Fogo no hebraico é esh, mulher é ishá. Então elas soam parecidas, tem um trocadilho aqui no hebraico. Mas quem brinca com a mulher do próximo vai se queimar. O dano é certo, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos lembrava, por exemplo, na lei, no livro de Levítico,
capítulo 20, versículos 10 a 12, de que a lei para quem era descoberto no adultério era muito severa. O versículo 10 de Levítico 20, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, terá descoberto a nudez do seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. São textos assim que as pessoas prefeririam que não tivesse na Bíblia. Mas essas leis revelam a santidade de Deus, meus irmãos. Revelam como Deus é sério com esses assuntos, como Ele não brinca em serviço. Algumas pessoas hoje em dia, elas pensam assim, até mesmo entre evangélicos e cristãos, tá? Pastor, os tempos mudaram, não é bem assim. Hoje não é assim um problema tão grave se a gente violar a lei de Deus com relação ao pecado sexual. Não tem nenhum problema, essa você já ouviu antes, não tem nenhum problema se ninguém se machucar, pastor. Se os dois lados consentirem. Você já viu esse tipo de justificativa hoje? Muitas vezes é a justificativa que casais de namorados dão para poder fornicar, experimentar para ver se o namorado é bom mesmo, para ver se a gente vai casar, se a namorada é boa mesmo, para ver se a gente vai casar. Ou mesmo o adultério justificado, meus irmãos, que é tão popular, que é o adultério por amor, por verdadeiro amor. Ela estava infeliz no casamento deles. Pastor, se você conhecesse a situação que ela estava vivendo no casamento dela, você diria, qualquer pessoa diria que ela estava correta em trair o marido. Não é fictício isso que eu estou falando, uma vez me falaram isso, tá bom? Falaram exatamente isso. E esse irmão em Cristo, no caso, incentivou o adultério. Falou, não, vai mesmo. Deus vai te abençoar. Meus irmãos, existe hoje uma teologia maluca, mística, que diz que Deus está abençoando tudo aquilo que eu sinto que é correto. Hoje à noite eu vou falar mais disso, tá? No sermão da noite. Mas isso está profundamente errado, porque no caso do adultério alguém sempre se machuca. Sempre, 100% das vezes. No caso do adultério, os cônjuges ficam arrasados, os filhos ficam cheios de cicatrizes, cheios de marcas. E mesmo que os parceiros escapem de algumas doenças, de gravidez indesejada, eles ainda perdem tanta coisa. Eles perdem a capacidade de serem fiéis, a capacidade de serem responsáveis, de cumprir os votos que fizeram, de sentir desejo sexual. Quando nós trabalhamos no aconselhamento bíblico com pessoas que reconheceram o seu pecado do adultério, que confessaram o seu pecado, que foram perdoados pelos seus cônjuges, ainda assim eles têm que colher as consequências daquilo que foi feito. E uma dessas consequências é que eles perdem o prazer com seu cônjuge. Eles precisam ser restaurados nisso. A confiança da intimidade é colocada de lado. Eles não conseguem mais ser totalmente abertos com a outra pessoa, e aquela nuvem negra ou cinza parece sempre estar pairando. Meus irmãos, as consequências são muito maiores do que o que a gente imagina. Um terceiro motivo para não se cometer adultério é porque é roubo de propriedade. Olha que interessante o que ele fala no versículo 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Meus irmãos, essa justificativa do adultério que nós acabamos de falar, não procede, porque mesmo num caso de roubo, e aqui é uma situação curiosa na lei, às vezes alguém poderia dizer que existe um roubo justificado, não é mesmo? No caso aqui, aquela pessoa que talvez roubou porque estava morrendo de fome, ela não tinha com o que comer, então ela foi lá e pegou. Mas o que a lei está falando é que mesmo nesse caso, mesmo parecendo justificado, essa pessoa ainda vai pagar pelo que ela fez, restituindo, a lei dizia, 7 vezes tanto quanto aquilo que foi roubado. Meus irmãos, se isso é verdade com relação a um roubo de comida, quanto mais ao roubo de uma pessoa. Como é que você paga por roubar o cônjuge de alguém? Existe uma forma de fazer isso? E veja que aqui o que o texto está mostrando é que a visão de propriedade dentro do casamento acaba agora constituindo uma quebra do 8º mandamento. Qual que era o 8º mandamento? Não furtarás, não roubarás.
Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é tão séria. Não é seu. Não mexe com o que não é seu. Ontem, me mandaram um vídeo ontem, meus irmãos, de uma pessoa que tinha uma câmera de segurança na porta dela, e lá nos Estados Unidos, quando eles fazem as entregas da Amazon, eles deixam tudo na porta, né? Aí um vizinho, achando que não tinha ninguém em casa, vai e tenta pegar aquilo que não é dele. Aí, nessa câmera de segurança, a pessoa podia falar por voz, né? Ela fala, o que você está fazendo aí? Imagina o susto. Era uma mulher que estava roubando tudo. Ela fala, desculpa, eu achei que era a casa da minha amiga. Meus irmãos, a gente não pode fazer. Desculpa, eu achei que essa pessoa não tinha dono. Meus irmãos, ela sempre tem dono. Deixa eu te falar uma coisa para você entender de uma vez por todas. Mesmo que essa pessoa não seja casada, ela tem dono. Já parou para pensar nisso? Mesmo quando alguém se envolve com um solteiro, existe uma maneira de se envolver com o solteiro. Por quê? Porque o dono dele é Deus, o criador da vida dele e eventualmente também o salvador da vida dele. Todas as pessoas devem ser tratadas com a máxima dignidade, com a máxima honra, porque todas as pessoas foram criadas por Deus e carregam a imagem de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. O quarto motivo, e talvez um dos mais conhecidos aqui, é justamente o que vai causar no maridão traído lá, né? O furor, a ira e o ciúme. Olha o versículo 34. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. A consequência do pecado não é só lá no futuro, quando a pessoa se encontrar com Deus, não. Ainda vai ter que arcar com o marido irado, ou com a esposa irada. Ou seja, pecado que gera pecado. Você percebe? Essa ira descontrolada agora pode gerar uma cena terrível. Um marido que quer fazer justiça com as próprias mãos. E você já ouviu histórias, você sabe que a gente não está mentindo, que a palavra não mente. Quando alguém decide pegar uma arma e falar assim, eu vou botar uma bala na cabeça daquele bocó que ficou com a minha esposa. Quando uma esposa, como eu ouvi uma história que aconteceu em São Paulo, não tem muito tempo atrás, uma esposa contratou um assassino na dark web aí, nesse mundo da web que a gente não conhece, para matar o marido quando ela descobriu tanto que o marido... Meus irmãos, é isso que acontece com a ira descontrolada do coração. Ciúme, furor, ira, nada de bom pode vir. E veja que o texto diz que esse agora que tomou a esposa de outro, não tem nada que ele possa fazer para aplacar a ira do marido. Ele não tem como dar presente, não pode pagar uma viagem para Disney, não pode falar, não foi assim tão grave. A ira é muito grande. Meus irmãos, o quinto e último motivo é justamente a vergonha pública. A reputação manchada. Olha o versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. A implicação pública, a fama de leproso, agora vai acompanhá-lo, está vendo? Esse aí, cuidado com esse cara aí, ó. Esse é o que rouba a esposa dos outros. Cuidado com essa mulher aí, essa mulher de vida fácil. Sabe, meus irmãos, esses alertas parecem tão óbvios, parecem tão patentes. Qualquer pessoa poderia dizer que ele assume que as verdades desse texto são verdades, todo mundo sabe. Mas ainda assim, as pessoas praticam, não é verdade? O texto diz, quem faz isso está fora de si. Só uma pessoa que quer arruinar-se faria algo desse tipo. Sabe qual que é a prova que esse texto está fazendo, meus irmãos, para nós, trazendo para mim e para você nessa manhã? De que a inclinação natural do nosso coração é a ruína. Meus irmãos, esse texto não está descrevendo uma ou outra pessoa. Ele está descrevendo o DNA de toda pessoa que pecou contra Deus em Adão. Nós temos uma tendência à ruína. Nós somos assim, nós somos insanos. Nós somos capazes de cometer esses atos que são arrasadores, que são autodestrutivos. Homens casados com filhos são capazes de fazer isso contra a família deles. Mulheres são capazes de fazer isso contra a família delas. E eles não fazem isso somente quando eles vão atrás de uma pessoa lá fora. Eles fazem isso na internet. Eles fazem isso em sites proibidos, eles fazem isso com revistas que não deveriam ver, eles fazem isso quando se permitem envolver em flertes no trabalho, que não parecem ser tão danosos, mas ficam nutrindo uma defraudação do coração dos dois lados.
Meus irmãos, infelizmente, esse estudo de caso está descrevendo a situação espiritual do povo de Deus. O adultério, como nós vimos hoje em Malaquias 2, 10 a 16, ele é apenas um estudo de caso que exibe, que traz à tona o status espiritual do povo de Deus. Era assim que Deus enxergava o seu povo. O meu povo é um povo prostituto, é um povo adúltero. A declaração da boca do profeta Malaquias foi exatamente essa: vocês abandonaram a mulher da mocidade de vocês, vocês mulheres estão abandonando o homem com quem vocês fizeram um compromisso, e a raiz de tudo isso é porque vocês optaram outros deuses, e não o Deus verdadeiro. Meus irmãos, não se enganem, a raiz do adultério não é somente uma inclinação sexual. A raiz do adultério é muitas vezes a troca de um Deus por outro. Do verdadeiro Deus por um falso Deus. Quando Jesus veio a esse mundo e se deparou com os judeus, os hebreus, ele estava ali diante de um povo adúltero. Um povo que dizia adorar o verdadeiro Deus, mas a sua vida estava permeada de distorções que revelavam qual era a verdadeira adoração deles. Quando em Mateus 19, os hebreus, os judeus chegam a Jesus falando assim: olha, como é que funciona esse negócio de adultério aí, hein? A carta de divórcio, a gente quer saber como é que funciona. E Jesus não era bobo. Jesus conhecia o coração daqueles homens, ele sabia o que eles queriam justificativas para fugir da aliança que Deus determinou. E Deus falou, o que Deus ajuntou, Jesus falou, o que Deus ajuntou jamais separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Essa aliança era indissolúvel. Mas o nosso coração é assim, o nosso coração quer dissolver aquilo que Deus firmou, contratos. Veja que nós poderíamos aplicar esse estudo de caso a tantas áreas da nossa vida, na qual a nossa infidelidade fica em evidência. Posso te dar um exemplo bem fácil? Eu comecei esse programa de leitura bíblica anual com o pessoal aqui da igreja, está sendo muito legal a gente poder ler a Bíblia junto todos os dias. Vários irmãos estão participando aí dos grupos que foram criados para a leitura bíblica anual. Mas, meus irmãos, como é rápida a tentação diária de nós não sermos fiéis com a nossa leitura bíblica anual. Não é verdade? Alguém aí está passando por isso? Não surge alguma coisa naquela hora que você ia ler a Bíblia? Meu seriado vai começar agora. Tive um problema. Meus irmãos, a inclinação à infidelidade, a tentação a não sermos fiéis o tempo inteiro, seja com a dieta que você disse que ia fazer esse ano, seja com a academia que você ia fazer, seja com aqueles projetos prioritários que deveriam já estar ocupando o seu tempo. Mas nós postergamos e justificamos com alguma desculpa bem esfarrapada. Isso revela o nosso coração. Foram esses para quem Jesus veio. Não se engane, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio para infiéis como eu e como você. E para mudar a gente, por saber que a gente era assim, por saber que era só isso que a gente dava conta de fazer, Ele precisava fazer uma obra superior. Não foi o que Jesus fez? Quando todo mundo era infiel, Ele foi fiel. Eu me impressiono, meus irmãos, até hoje, com o fato de que durante 33 anos da vida dele, o Senhor Jesus Cristo não se envolveu impropriamente com uma única mulher. Você já parou para pensar nisso? Quantas tentações! Quantas mulheres ao redor! A Bíblia descreve que Jesus tinha uma comitiva de mulheres que o acompanhavam e atendiam às necessidades dele. Ele nunca, jamais sequer olhou para uma daquelas mulheres com um olhar impuro. A fidelidade do homem-deus, do Deus-homem, que mostrou para os outros homens como é que se tratava as irmãs, como é que se tratava as mães, como é que se tratavam as mulheres mais velhas, as avós, as senhoras. O Senhor Jesus Cristo não foi só fiel na sua sexualidade, mas Ele foi fiel no seu propósito. Toda palavra, ação, pensamento, tudo direcionado para Deus. Ele não se permitiu se vender a outros deuses nesse mundo. E meus irmãos, eu e você só estamos aqui nessa manhã porque o Senhor Jesus Cristo foi fiel. Porque Deus é fiel e nos deu um Salvador, um Redentor, que em vez de se envolver, de se brincar com o fogo, Ele decidiu morrer pelos resultados do fogo. São coisas, meus irmãos, que até hoje
35 anos de idade que eu completei agora em janeiro, dia 11 de janeiro. 35 anos de idade. Eu conheço o Evangelho de berço e até hoje essas coisas não batem bem na minha cabeça. Como pode o mais fiel de todos sofrer o dano dos mais infiéis de todos? Na cruz do Calvário foi lançada sobre ele a ira do marido traído. Deus, em toda a sua ofensa, derramou com peso e força sobre o Filho de Deus. O Pai derramou sobre o Filho de Deus o peso da vingança, o peso da ira. O custo para Jesus foi altíssimo, o dano foi certeiro. E meus irmãos, o Senhor Deus decidiu fazer isso, porque o nosso Deus, e eu quero que você preste atenção nisso, porque nessa terrível verdade está a nossa alegria, tá? Presta atenção. Deus é o mais ciumento de todos os maridos que existem. Deus, ele não deixa, presta atenção, ele não deixa que Satanás, o acusador, o traidor, venha e roube a noiva dele, e ele fica de braços cruzados. Ele não aceita isso, sabe por quê? Porque o chifrudo é outro, não é ele. Ele não aceita. O nosso Deus é extremamente ciumento sobre a sua própria glória e com relação às suas propriedades. E ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para reaver a gente. E ele fez exatamente isso, meus irmãos. Meus irmãos, o que me consola nesse momento e nesse mundo, não é a minha habilidade inerente e capaz de ser fiel em todas as circunstâncias da minha vida, porque infelizmente, meus irmãos, eu não sou fiel em todas as circunstâncias da minha vida. Por mais que eu tenha um voto de fidelidade perante o Senhor e perante a minha esposa. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus é sempre fiel, mesmo quando você é infiel. E o que Ele faz, Ele primeiro decidiu selar você na fidelidade dEle, dizer que Ele seria o seu noivo para sempre, e que você seria noiva dEle para sempre, que um dia esse casamento vai ser consumado, de que ninguém jamais poderia arrancar você das mãos dEle, para então dizer, essa é a base da sua fidelidade. É assim que você pode ser fiel. Você pode ser fiel, porque na eternidade, você vai ver todo o resultado daquilo que Cristo conquistou por mim e por você. A nossa vergonha pública, a nossa reputação manchada, foi colocada sobre o Filho de Deus que se fez maldito no madeiro por mim e por você. E eu e você agora, meus irmãos, podemos ter uma previsão do tempo diferente nas nossas vidas. Já parou para pensar nisso? Era só tornado na sua vida, era só furacão, você correndo que nem louco com granizo chovendo na sua cabeça. Nuvens negras terríveis, que só poderiam gerar lágrimas de morte e morte. Mas Deus vira para você em Cristo Jesus e fala, o amanhã vai ser melhor. O sol está raiando sobre as nuvens, ainda que você não consiga ver, a cruz de Cristo já começou a fazer com que esses feixes do sol da justiça rasguem as nuvens. Outro dia eu estava dirigindo aqui, meus irmãos, eu estava passando aqui nessa pista, e a gente estava numa daquelas tardes misteriosas do céu de Brasília. Sabe como é que é? Você sabe do que eu estou falando? Quando você está vendo assim, a chuva de longe, aqui do céu eu vejo as chuvas sobre Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires. Mas você consegue ver o contraste, porque tem um sol querendo rasgar essas nuvens. E de repente abre uma frechinha, né? Abre e de repente vem o sol, pum, no seu olho. Ah! E é lindo, meus irmãos, ser ofuscado por esperança atrás das nuvens. Qualquer adúltero, homem ou mulher nessa manhã, pode ser ofuscado pelo sol da esperança de Cristo Jesus. Qualquer um de nós. A fidelidade dele é perdoadora, é santificadora, é purificadora e é glorificadora. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor sem adultério, sem infidelidade, sem impureza. Jeremias, quando fez uma previsão do tempo dessa nova aliança, lá em Jeremias 31, 33 a 34, ele disse que Deus colocaria em nós um novo coração, e nós não precisaríamos mais ser ensinados de forma terrena, não, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito da adoção, falaria às nossas consciências e aos nossos corações,
sempre nos colocando de novo no caminho certo. Meus irmãos, que esperança maravilhosa. Há uma previsão do tempo para a tragédia, para aqueles que não abraçam os caminhos do Senhor. Vai ter um fogo inevitável no final. Mas há uma maravilhosa previsão do tempo para mim e para você nessa manhã. A pergunta é, a gente está assistindo o canal certo? A gente está fazendo pouco caso quando o nosso profeta, rei e sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, nuvens negras se aproximam nessa região. Como é que você responde quando a Bíblia fala isso? Você fala, tem problema não. Ou você pega o seu guarda-chuva, sua capa de chuva, você protege o seu lar, a sua família, seu coração, seus filhos, sua esposa. Está chovendo nesse mundo, meus irmãos. Tem ira de Deus que já está sobrando aí afora para todo mundo. Não vai se molhar à toa. Não vai se molhar à toa. Peça ao Senhor nessa manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, que desvie você do caminho do adultério. Eu sei que alguns de vocês aqui nessa manhã podem dizer com confiança e com alegria que é muito melhor reconciliar o caminho do que viver em maldição. Alguns de vocês têm sido restaurados. Alguns de vocês têm experimentado a obra sobrenatural de Jesus em trazer amor em casamentos que estavam falidos, em trazer vida em casamentos. Vocês, meus irmãos, que têm experimentado disso, contem para os outros como é que funciona. Vocês que conhecem a palavra de Deus, mesmo que não tenham passado por essas circunstâncias específicas, sejam bons meteorologistas, façam a previsão do tempo e ajudem outros a chegarem sequinhos no céu, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, as suas leis não são arbitrárias, Senhor. Ainda que de vez em quando elas nos pareçam proibir uma diversão boa e limpa, mas Senhor, essas leis, elas nos alertam contra a destruição iminente. De nós mesmos, Senhor, que muitas vezes cometemos ações imprudentes e nos adiantamos em relação ao cronograma de Deus para o matrimônio e ferimos os caminhos do Senhor, mesmo quando já estamos dentro dos enlaces matrimoniais. Senhor, Satanás é um ladrão de primeira qualidade. E muitas vezes ele nos tem roubado a esperança, a alegria, a fé. Senhor, nós pedimos que nessa manhã o Senhor possa, pelas promessas das Escrituras Sagradas, restituir a alegria da nossa salvação, Senhor. Restituir o nosso compromisso, a nossa esperança, o nosso desejo de imitar o mais fiel de todos, o nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos a imitá-lo, Senhor. Aquele que não se traiu por nada. Ajuda-nos, Senhor, a termos medo da punição vindoura sobre aqueles que fazem pouco caso da admoestação. Senhor, ajuda-nos a não envergonharmos a nós mesmos, mas sobretudo ao Senhor, que é o Deus Santo sobre nós. Senhor, ajuda-nos a restaurarmos a nossa reputação perante Ti, perante o mundo, Senhor. Como uma igreja que ama a fidelidade, que ama casamentos sadios e bonitos, que ama falar a verdade para os filhos sem vergonha alguma. Senhor, ajuda-nos a não brincar com o fogo, Senhor. Queremos Te amar e queremos entender o Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos nesse momento cantar ao Senhor em resposta